Olá, muitos bons dias. Sejam bem-vindos ao segundo episódio, segundo webinar da série de Possibilidades Infinitas com o Oráculo. Hoje vamos ter connosco o André Dias, CTO e fundador da GoWithFlow. O meu nome é Emanuel Moreira, sou o principal Cloud Architect da Oráculo Portugal. O tema do webinar de hoje é o RGPD e a gestão sustentável de frota, práticas recomendadas na implementação de soluções de mobilidade. A GoWithFlow é uma startup que trabalha exatamente nesta área, neste contexto de mobilidade sustentável, e iremos ter o prazer da sua companhia e de explicar como é que eles trabalham com o Cloud Oracle e como é que eles trabalham e como é que eles veem o mercado da mobilidade sustentada. Vou começar com um bocadinho a explicação do que é a Cloud Oracle e o que é a Cloud Oracle ajuda empresas como a GoWithFlow e outras a melhorar o seu negócio e a trazer mais inovação tecnológica. A Cloud Oracle tem evoluído e expandido muito rapidamente a sua presença global. Neste momento, desde este mês, estamos já com 27 regiões presentes em 5 continentes. Temos já 12 planeadas também até ao fim do ano. E dentro do contexto de multi-cloud, temos também uma parceria muito importante com a Azure, em que nos permite ter na mesma região workloads, quer estejam em Azure, quer estejam em OCI, Oracle Cloud Infrastructure, como se fosse numa só cloud. Uma da parte da parte mais importante da cloud e aquilo que faz ter este crescimento tão grande tem a ver com a parte económica da cloud. É uma das características principais quando se pretende evoluir para um ambiente de cloud, é terem atenção toda a componente económica, toda a componente de custos que isso nos pode trazer. Isso também está sustentado, obviamente, em toda a componente de elasticidade e flexibilidade que permite ter paz de espírito e podermos preocupar-nos mais com o nosso negócio e com a nossa inovação do que propriamente com toda a componente de gestão de infraestruturas e por aí fora. No caso da Cloud Oracle, uma das suas estratégias principais é garantir que se consiga ter não só o melhor possível em termos de performance, em termos da gestão das plataformas, como também fazê-lo a um preço justo e um preço o mais baixo possível. Uma dos grandes diferenciadores tem muito a ver e é muito importante na área de custos, quando falamos de cloud, a área do que são os custos de outbound transfer ou os custos de transferência de dados, a saída de dados. Normalmente pensa-se que é tudo maravilhoso e barato, mas tráfego a entrar dentro de uma cloud é gratuito. Normalmente o tráfego para sair tem um peso significativo. No caso da Oracle, nós decidimos que devia ser um fator que não devia não devia impedir os clientes de fazerem os seus workloads e gerirem as suas infraestruturas e a sua inovação. E por isso nós temos uma característica os primeiros 10 terabytes de informação em cada mês são gratuitos. Isto significa que conseguimos ter cerca de 74% de preços, custos mais baixos nesta área do outbound bandwidth em comparação com outros major cloud providers. Para além disso, conseguimos oferecer também 2 vezes melhor preço em relação à performance na área dos próprios compute, da própria área de computação, principalmente na componente mais denominada genérica de computação na cloud. Ainda para workloads muito mais intensivos na área do high performance computing, também apresentamos uma poupança na área na ordem dos 44%. E na componente de storage, nós acreditamos que a parte do armazenamento de dados não deve influenciar as performances e, portanto, o que nós fazemos não deve influenciar a performance do workload como um todo. E, portanto,
Nesta área também estamos a oferecer 20 vezes mais capacidade de performance de input-output por segundo, baseado em block storage, e com isso e conseguir com isso também cerca de metade do custo típico de cloud. Portanto, o OCI, que é o Oracle Cloud Infrastructure, consegue consistentemente ser bastante mais barato do que outras clouds para uma grande maioria de todos os serviços de cloud. Para além disso, oferecemos também billing por segundo, ou seja, trazer para a mesa mesmo o conceito de pay as you go, ou seja, pagar só por aquilo que se está a utilizar. E mesmo ao nível do segundo, e portanto a forma como é contabilizado a utilização da cloud é cobrada ao segundo. Podem ver mais detalhes deste tipo de estudos económicos no link que aqui está disponível. Da forma como nós construímos e oferecemos a cloud, a ideia é mesmo poder oferecer o máximo de performance e segurança, e desenhamos isto para poder ajudar empresas como a GoWithFlow a tirar o máximo partido e não se preocuparem tanto com esta componente de gestão. E podemos, quer para aplicações empresariais, quer para aplicações de workloads extremamente pesados, nós estamos a oferecer o melhor que é possível oferecer na indústria, com capacidades de fazer scale-up, scale-down, quer de compute, quer essencialmente de storage também, sem downtime, de uma forma online. Podemos também garantir que para cargas de dados mais intensivas, a própria performance do storage pode ser controlada para aumentar ou diminuir de uma forma online. E isto aqui permite-nos poder utilizar qualquer tipo de workload, desde aplicações empresariais, desde aplicações envolvidas à medida, a própria VMware. Temos uma nova parceria anunciada há uns meses, em que pode correr as is em cima da nossa cloud, e áreas de simulação médica de grandes cálculos matemáticos ao nível de high performance computing. Tudo isto está assente numa série de infraestrutura que é oferecida como serviço, desde áreas das tradicionais virtual machines, não só para computação genérica, como também para computação de alta intensidade e de Graphical Processing Units, e também componentes de bare metal, desenhados de uma forma que permite não só o cliente ter a possibilidade de usar a sua própria máquina e ter a garantia que não há nenhum tipo de vizinho a usar o mesmo tipo de host físico, como também dar ainda mais performance do que aquilo que poderíamos conseguir apenas com uma VM. Temos também uma novidade, que é, na área da cloud é muito normal, quando nós decidimos, quando precisamos de um determinado servidor, estarmos presos, entre aspas, a um determinado formato, a um determinado shape dada pelo cloud provider. Nós neste momento lançamos aquilo que lhe chamamos Flexible VMs, o que significa que nós podemos simplesmente definir quantos cores nós queremos na máquina e quanta memória que nós queremos, sem estar agarrados a rácios fixos por cada shape. Tudo isto ajuda-nos a permitir trazer inovação dentro de qualquer tipo de negócio. Dentro das áreas dos domínios Cloud Services, que nomeadamente a GoWithFlow também utiliza, a GoWithFlow é uma organização que é muito pró open source e daquelas que não apenas utiliza o open source, mas também que contribui ativamente para a comunidade open source, e portanto todo o tipo de funcionalidades que a cloud pode oferecer. O conceito de cloud native é extremamente útil para empresas como a GoWithFlow. Eles usam muito todo um conceito denominado Infrastructure as a Code, em que todo o tipo de infraestrutura, todo o tipo de contexto e arquitetura é definido como um código, ou seja, o normal é poderem irmos uma consola, criarmos umas máquinas, criarmos uma rede, fazermos umas configurações. Aqui isto permite-nos ter uma flexibilidade e um controle muito superior através da Infrastructure as a Code, nomeadamente através do open source como a Terraform, mas também outras áreas do open source como o GraalVM,
todo o tipo de APIs que disponibilizamos de uma forma segura. Estes são os vários domínios que estão presentes, desde toda a componente de developer e DevOps, toda a componente de governance e de segurança, e observabilidade, que também é assim como o multi-cloud, toda a área de networking, storage de imagens, de management services das próprias imagens, por exemplo, quando começamos a ter uma fleet muito grande de máquinas, é importante ter a capacidade de a gerir e mantê-las todas ao mesmo nível de patching e de segurança, e essencialmente na área de containers, que é também uma das grandes áreas que a Waveflow utiliza. E aqui temos várias ofertas, ou desde containers geridos pelo próprio cliente até containers na área totalmente managed pela Oracle. E tudo isto assenta em várias regiões, também possibilitamos ter esta própria cloud no cliente e também com dedicated regions, ou seja, levar, em vez de dependermos de uma região onde o cloud provider, onde temos os nossos data centers, toda essa cloud pode estar mesmo no data center do cliente. Nós desenhamos a nossa cloud estrategicamente com a área de performance, de custos, mas essencialmente com a área de segurança, com a segurança em mente desde o primeiro momento. E temos todo o tipo de compliance, quer sejam globais, como os SOCs, os ISOs, a área mais governamental, indústria, e a área regional, no contexto regional, como o RGPD, que está em vigor desde 2018, e que vem realmente trazer mais transparência e mais proteção de dados e de práticas de privacidade para o contexto tecnológico. Neste conceito, para ajudar a parte do RGPD, a implementação dos RGPD, há também dois tipos de categoria dos dados dos clientes. Um que são os dados sobre os nossos clientes, nós, do ponto de vista do Oracle, em que o Oracle funciona como um data controller, em que temos toda essa informação bem explícita e transparente e só usamos o que precisamos para poder operar os dados, as infraestruturas do cliente, e a área dos dados armazenados pelos nossos clientes, neste caso com a Waveflow ou outros clientes, em que os dados estão armazenados na nossa cloud e que podem inclusive conterem propriedade intelectual, propriedade privada, informação privada, mas nós não temos nenhuma visibilidade sobre esses dados em si. Neste caso, a Oracle funciona como data processor e o cliente funciona como data controller. Áreas em que o RGPD pode ser implementado ou pode ser ajudado a ser cumprido na cloud, desde notificações de qualquer tipo de breach de dados, quando um cliente define a sua própria, quando um cliente tem uma conta na cloud Oracle, os seus dados ficam na região que eles escolheram, nomeadamente no caso da Waveflow em Frankfurt, mas podem escolher a sua região e os dados não saem dessa região, a menos que o cliente assim o deseje. Todo o tipo de isolamento, quer ao nível das VMs, dos bare metal, de compartimentos que são unidades lógicas que agregam os recursos da cloud, toda a componente da Identity Access Management, todo o nosso storage é encriptado e não permitimos que o storage não esteja encriptado, o que significa que, e essa encriptação pode ser feita ou gerida pelas nossas chaves ou gerida pelas chaves dos clientes. Toda a área de Database Security, em que desde a área de Autonomous Database, já falada no webinar anterior, quer uma área de Data Safe, que é um serviço que nós usamos gratuitamente para poder analisar todo o parque de bases de dados que o Oracle que o cliente está a gerir e permitir perceber qualquer tipo de falha, qualquer tipo de desvio de boas práticas, qualquer tipo de inseguridade que possa acontecer, possa ter de ser implementado, conceitos de least privilege e todas as ações são auditadas, depois permite, ou seja, neste sentido temos uma segurança verificável ao nível da infraestrutura e desenhamos esta infraestrutura com a privacidade em mente. Portanto, sempre constantemente a ser monitorizada e ser analisada. Para terminar, um anúncio mais recente, também muito recente, cerca de uma semana, que tem a ver com a nossa cloud é segura, mas é importante que haja também uma ajuda na forma da postura de como se pode usar os ambientes na cloud.
E por isso nós criamos dois novos serviços que também são gratuitos, em que permite evitar ou minimizar qualquer erro de configuração humano, digamos assim. Se nós tivermos um ambiente na cloud e se definirmos que ele é público, em vez de ser privado, estamos imediatamente a expor os nossos dados para fora. E, portanto, nós definimos dois tipos de serviços que ajudam a minimizar totalmente isto. Um que é definido como Maximum Security Zone, que significa que na área da nossa cloud que tiver implementado determinados tipos de workload, por exemplo, o ambiente de produção, a própria cloud não vai permitir que se possam ter configurações erradas de segurança, ok? E que isto abrange quer networking, quer storage, quer o compute. Depois temos uma outra facilidade também gratuita chamada CloudGuard, que está constantemente a detectar e monitorizar todo o tipo de atividades e de configurações e de alterações de configuração que possam trazer problemas de segurança ou riscos de segurança e correlacionar todos os eventos que tenham a ver com isto e definir ações e agir sobre ele, ok? Inclusive é remediar problemas que tenham acontecido, quer tenham sido de uma forma propositada ou uma forma por erro simples. Com isto termino esta parte de uma introdução muito rápida da área de segurança e das funcionalidades da Cloud Oracle e gostava de passar ao meu speaker André Dias, que é CTO e fundador também da GoItFlow. André, estás já por aqui? Estou. Estás-me a ver? Olá, bom dia André. Vou parar a minha partilha. Bom dia. Bem-vindo, obrigado. O palco é teu. Fala-nos um pouco da Flow. Estão a ver o meu ecrã, certo? Certo, perfeito. Exato. Pronto. Obrigado, Emanuel, e obrigado pelo convite que a Oracle nos fez para estar aqui hoje a partilhar um pouco aquilo que é Flow e aquilo que tem sido a nossa caminhada e esta parceria também que já vai longa. E no fundo este webinar para nós tem a ver com a apresentação da nossa empresa, mas tem a ver exatamente com a questão da confiança, não é? Que é um valor fundamental e que temos vindo a construir em conjunto e que depois temos também de alguma forma de traduzir as nossas soluções e na relação que temos com os nossos clientes. Portanto, esse diria que é o valor fundamental para a nossa conversa de hoje. Venho então falar-vos da Flow, da GoItFlow, que basicamente, e queria começar por apresentar o nosso, digamos, o espaço de problema onde nos enquadramos, aquilo que nos propomos a resolver ou pelo menos a desafiar. Apresentar depois um bocadinho da empresa e daquilo que é a nossa tecnologia, daquilo que fazemos no fundo em cima da Cloud Oracle, e depois no final partilhar um pouco então dos desafios associados muito ao que é a utilização dos dados e a segurança dos dados muitos deles privados, em tudo o que tem a ver com as nossas atividades, em particular na parte da gestão de mobilidade e gestão de frotas. A nossa origem, portanto, e nós somos uma empresa completamente para a questão da sustentabilidade, que hoje em dia cada vez mais e sem Covid é uma portanto temos de conseguir e de passar a utilizar os nossos recursos de uma forma mais eficiente e para nós enquadramos aqui sobretudo então numa visão holística do contributo do setor dos transportes, em particular do setor da mobilidade, neste setor, neste ecossistema. Em particular, vemos o contributo das empresas, portanto, digamos assim, do setor corporate, como um dos principais, se não o principal motor desta transformação, e por isso, no fundo, abordamos muito a questão da sustentabilidade em meio corporativo. E, portanto, claramente, hoje em dia, também é daí que nós vimos e é daí que muito do nosso know-how foi desenvolvido. Portanto, quando falamos em sustentabilidade em mobilidade e em particular em frota, falamos na maior parte das vezes
na eletrificação, ou seja, na transformação de uma frota para ter algum tipo de veículos elétricos, em algum, sejam 10% de veículos elétricos, sejam 50% de veículos elétricos, seja o que for. No fundo, hoje o que vemos é que as empresas, quando abordam este problema, fazem de uma forma completamente, na maior parte dos casos, completamente estruturada. Não é? Portanto, tipicamente, falam com o seu parceiro de renting ou com o seu parceiro associado aos veículos, compram os carros, depois pensam como é que vão carregar os carros e depois, de alguma forma, conseguem fazer coexistir esta realidade, mas na maior parte das vezes com bastantes barreiras, porque de facto o processo de transformação não foi um processo planeado e, em última análise, não é também ele próprio um processo que seja analisado, melhorado e que recorra, na maior parte das vezes, às ferramentas ideais para o processo. E por isso, só para ajudar a minha ideia, temos uma realidade, e se calhar acontece com muitos de vós, muitas empresas em Portugal, em particular, estão a passar para adquirir veículos híbridos elétricos, plug-in, portanto, não necessariamente elétricos puros, pelo efeito fiscal, naturalmente, mas depois o que observamos na realidade é que, como não é confortável, como não existem as condições adequadas para o carregamento desses veículos, na maior parte das vezes os veículos quase nunca carregam e, na prática, as empresas acabam por gastar mais em combustível do que gastavam antes com os carros anteriores. E, portanto, há depois uma falsa expectativa e, no fundo, mais uma vez, uma desconfiança sobre a nova tecnologia que está a aparecer. Por isso, para nós, não se trata apenas de mudar por mudar, digamos assim, trata-se, sobretudo, de seguir um processo estruturado que envolve tecnologia para esta transformação da mobilidade. Portanto, para nós, no fundo, a mobilidade sustentável não é um problema de eletrificação necessariamente, é um problema de gestão de recursos. E, portanto, de gestão de recursos que acontecem em diferentes níveis numa empresa e, portanto, o verdadeiro desafio consiste na capacidade de planear, na capacidade de implementar e na capacidade, no fundo, de ter um processo de melhoria contínua para todos os elementos, no fundo, do que nós chamamos de um programa de mobilidade sustentável. E assim criámos, no claramente é também o objetivo último. Portanto, para nós, nós propomos a otimizar, nós chamamos a cadeia de valor da mobilidade, desde a componente energética até ao meio de transporte, sempre olhando a empresa como que estamos a analisar. Na análise, aquilo que nos pode fazer é ajudar a baixar o total cost of mobility, portanto, já não falamos do cost of agora de incluir de uma nova forma toda a componente energética para além do combustível, de incluir também os nossos serviços que fazem parte o entorno de deslocações também dos colaboradores e cada vez mais as empresas contribuem deste uso dos serviços, portanto, dos colaboradores de uma empresa e dos parceiros e dos seus clientes para terem interações de mobilidade e urbanização, não é? Portanto, a descarbonização do setor e, no fundo, ajudarem as empresas a alcançar estes. André, desculpa estar-te a interromper. Desliga só, por Portanto, favor, a tua... Como é que nós fazemos isso? Sim. Desliga só, por favor, a tua câmara, porque a tua ligação está com um bocado de cortes e creio que sem câmara funcionará melhor. Se faz favor. Ok.
Estão-me a ouvir? Sim. Sim, André, estamos a ouvir. Ok, pronto, agora deve estar mais estável. Tens só que parar a câmara, se calhar é melhor por causa da tua rede. Podes voltar a Não, partilhar. eu acho que não vou precisar porque eu reparei, peço desculpa, que estava numa outra rede de trabalho e agora deve estar ok. Estão-me a ouvir bem, então? Estamos, sim, senhora. Mobilidade em tempo real até na network. Boa, continua. É, exatamente, sim. Nós temos aqui múltiplas networks para diferentes IoTs e estava de facto numa rede de trabalho. Reparei agora, peço desculpa. Força. Pronto. Relativamente àquilo que nós fazemos, portanto, nós somos claramente uma empresa tecnológica, portanto, temos uma solução tecnológica para sustentar, no fundo, esta visão, mas para além disso, aquilo que trazemos são, no fundo, processos de apoio à decisão, quer no planeamento, portanto, num processo que chamamos assim de consultoria, se quisermos, como num processo também de decisão em tempo real, que sustentado pelo nosso sistema e com uma visão executiva que permita, no fundo, executiva e operacional, naturalmente, mas a questão executiva é também muito relevante para, no fundo, auxiliar nos processos de decisão. Portanto, já referi um pouco isto. Portanto, aquilo que nós nos propomos é, no fundo, integrar, então, ter se quisermos, um modelo de dados de uma forma não técnica nesta vertente que seja verdadeiramente integrado, portanto, não ter uma abordagem de SEO a cada um dos diferentes setores e ter, no fundo, uma plataforma única e agregadora que permita, de uma forma homogénea, aceder ao universo de dados que estamos a recolher. Portanto, falando agora um pouco e antes de passar exatamente à plataforma em si e à forma como nós abordamos, como é que nós temos vindo a desenvolver este trabalho ao longo dos anos. Portanto, para aqueles que nos conhecem, foi aí que nós começámos também. Portanto, a equipa técnica que está nesta empresa, em particular eu trabalhei nos últimos 10 anos numa instituição chamada CEIA, que no fundo é uma das principais entidades em Portugal que pensa mobilidade e o futuro da mobilidade. E, no fundo, ao longo desses anos e desse percurso, desenvolvemos uma série de projetos, uma série de iniciativas com clientes e parceiros em todo o entorno da mobilidade inteligente, desde o projeto que talvez mais antigo e que continua ainda hoje, que é a rede Mobier de mobilidade elétrica em Portugal, até os mais ambiciosos também projetos de eletrificação em Portugal, quer nos municípios de Lisboa, municípios do Porto, e outros grupos também transnacionais que têm vindo a fazer esse processo. Várias iniciativas também de mobilidade partilhada, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e também algumas iniciativas na área das Smart Cities, como foi também o projeto Móvil Cascais, que foi muito relevante exatamente na perspectiva de dar esta visão integradora da mobilidade, num contexto diferente daquilo que é o nosso posicionamento hoje, e no fundo é por aí também que importa ver esta apresentação. Portanto, em 2019 fomos, há cerca de um ano, constituímos a empresa, tendo como acionista maioritário Galp. Portanto, hoje somos uma empresa do grupo Galp, que partilha muito dos valores e muito da visão que nós pretendemos implementar, adotando ainda assim, em termos de posicionamento comercial, um posicionamento completamente aberto e global, portanto não estando limitados de alguma forma àquilo que é a estratégia da Galp nos mercados onde atua, mas beneficiando naturalmente de todas as vantagens e de toda também a visão corporativa que a própria Galp tem para nos posicionar nesses mesmos mercados. Portanto, este foi o caminho que nós traçamos ao longo dos últimos anos como equipa, e é um caminho que para nós, como vos mostrei há pouco, que abarca então muitas áreas diferentes. Portanto, nós não somos um sistema de gestão de frota, como nos podíamos eventualmente posicionar em termos de concorrência necessariamente. Não somos também apenas um sistema de gestão de energia para a mobilidade, na gestão de postos de carregamento, onde também não somos apenas um sistema que permite a integração de serviços terceiros na ótica do MaaS, de Mobility as a Service. Portanto, a nossa plataforma pode ser um enabler para isso, mas no fundo a nossa visão é como é que construímos, partindo destes paradigmas aparentemente diferentes e distintos,
conseguimos dar uma resposta quer no vertical, mas sobretudo quer na perspectiva de integração mais horizontal entre as diferentes áreas. Okay? Passando então um pouco uma visão da plataforma em si, da forma como estruturamos também os nossos dados e como ela própria está integrada. Portanto, nós temos uma dimensão muito importante que é a dimensão do IoT, todos os dados que nós recolhemos em tempo real, dos mais diversos tipos de equipamentos e de devices, se quiserem. Portanto, desde postos de carregamento, desde smart meters também isolados, que necessitamos para um conjunto de operações de gestão de energia também, sempre associado à mobilidade, desde os típicos GPS trackers com a integração de CAN-bus ou com a integração de tacógrafo, com a integração de outros sensores externos que seja necessário integrar a nível dos veículos, sendo que estes veículos tanto podem ir desde bicicletas, portanto, que usamos em contexto partilhado, em contexto corporativo, em contexto meramente individual, até caminhões. Portanto, o nosso caminho vem muito da vertente claramente daquilo que são os veículos ligeiros e na perspectiva elétrica para a integração com a dimensão energética. Ainda assim, nós, no fundo, abarcamos todo o ecossistema de veículos, desde a bicicleta ao caminhão, para permitir, de facto, às empresas terem uma visão completamente integrada daquilo que é a sua frota. Do ponto de vista de serviços que montamos em cima, então, claramente, portanto, na questão dos diferentes verticais, temos uma componente importante que tem a ver exatamente com o processo montante de mobility planning, portanto, e aqui estamos a automatizar cada vez mais também este tipo de processos e usando tanto técnicas de data engineering e também de machine learning cada vez mais para entender os dados, para criar novas estratégias de perfil e de cenarização daquilo que podem ser novos contextos e novos comportamentos de mobilidade. Temos a questão do vertical da energia, que está muito alavancada na parte de gestão dos carregamentos, portanto, e tudo que tem a ver com a gestão eficiente de energia e também depois os processos, por exemplo, associados à reserva de postos de carregamento, por exemplo, e onde aqui claramente é uma área em que no nosso roadmap nos propomos também integrar de uma forma cada vez mais seamless, nomeadamente com o nosso acionista e com outras entidades dessa mesma área, nomeadamente em tudo o que tem a ver com a parte do refueling, nomeadamente para processos mais tempo real e menos orientados a fecheiros, como historicamente isso acontece. Depois, em termos de fleet management, hoje estamos muito orientados também para a componente de monitorização, no fundo, alicerçada no IoT, mas aquilo onde tecnologicamente já trabalhamos e para onde queremos também caminhar é, no fundo, para tudo o que tem a ver com a otimização e gestão de pools e com, no fundo, sistemas totalmente keyless em car sharing a suportar a fundização das frotas. Depois temos aquilo que nós chamamos de serviço de mobilidade, não é? Que as empresas também, elas próprias, hoje recorrem cada vez mais, como os Ubers, o estacionamento ou os transportes públicos ou similares, que elas próprias também, no fundo, de alguma forma, colaboram ou participam com os seus colaboradores. E depois temos um último bloco funcional que para nós é relevante, porque dá uma dimensão diferente também em termos de mercado, que é a questão que nós chamamos do B2B2C, que é a possibilidade também de empresas que têm mobilidade como o seu core poder usar a nossa plataforma para o fazer. E por isso é que nós dizemos que é uma abordagem completa, porque permite olhar para a mobilidade quer no contexto de uma empresa para os seus colaboradores, mas também para parceiros e para clientes. E é isso, portanto, tudo o que tem a ver com questões associadas a CRM, questões associadas a billing, pagamentos e similares. Pronto, avançando também um pouco mais, portanto, em termos vou agora apresentar alguns exemplos só do que fazemos nas diferentes áreas. Portanto, na área de mobility planning já falei um pouco, mas tem muito a ver na capacidade de estabelecer um processo
em que conseguimos de alguma forma analisar o histórico e depois perceber de que forma é que podemos definir um novo futuro, portanto, ou cenarizar um novo futuro que perante um determinado perfil de risco da própria empresa, conseguimos apresentar várias propostas com impacto também associado. E depois, como falei, na vertente da gestão de energia, muito associado a tudo o que é a parte de carregamento e de controle de carregamento, na parte do smart charging, a capacidade que temos em ambientes com restrições severas de disponibilidade de energia, por exemplo, como é o caso dos condomínios, e essa é uma área onde estamos a trabalhar muito ativamente agora neste final de ano, exatamente a capacidade de instalarmos e gerirmos de forma inteligente a pouca energia que existe em cenários como condomínios e permitir de alguma forma que cresça a frota nesse contexto, sem que no fundo o carregamento seja um bloqueio à eletrificação dessa frota. Depois temos tudo o que é a vertente mais típica de gestão de frota também, muito orientada, esta é uma parte importante onde também nos diferenciamos, não só na capacidade de integrar com outros, com o vertical imediatamente que aparece em conjunto, que é a parte energética, mas depois dar uma perspectiva exatamente de impacto, não só em custo, mas sobretudo no impacto energético e impacto ambiental das diferentes escolhas dos diferentes veículos e ter uma noção, por exemplo, em termos de comportamento, não só associada ao comportamento de segurança, portanto, que tipicamente se faz quando se analisa o driving behavior, mas também no comportamento associado aos consumos e ao tipo de viagens que são realizadas. Numa outra vertente, e aqui temos algum exemplo, portanto, é a capacidade de exatamente integrar os serviços de mobilidade também no contexto corporativo. Esta é uma realidade, se calhar hoje, que ainda não é atual, mas claramente para os próximos anos será cada vez mais, porque temos cada vez mais empresas a contratar, por exemplo, serviços da Uber e a outros para os seus colaboradores. A ideia aqui é nós conseguirmos ter uma capacidade de dar uma perspectiva completamente integrada e única ao colaborador para a panóplia de serviços que tem disponível, não só o veículo de frota que pode utilizar, mas também todos os serviços que existem. Pronto, e no último momento, a componente da gestão de energia, da gestão de transações, desculpem, que tem então toda a componente de suporte a processos de pagamento, que é também uma área core da nossa plataforma. Para dar só, antes de passar a uma visão mais orientada ao tema específico que temos hoje, portanto, de falar-vos um pouco também porque faz parte da nossa história e é um projeto que tem evoluído ao longo do tempo, e ele próprio é um projeto que foi Oráculo desde o início, curiosamente, foi 100% Oráculo quando nasceu. Hoje é muito menos, mas ainda assim está alicerçado claramente na capacidade que a Cloud Oracle hoje nos deu para transformar este próprio projeto, que era um projeto legacy. Portanto, este projeto está também fruto da nossa evolução como empresa e de todas as contingências associadas. Portanto, o Mobilier agora no final do ano em particular terá todo um suporte tecnológico que estará na base da evolução, e tudo isso foi muito fácil, relativamente fácil, mas porque exatamente alicerçámos toda esta nova cloud dedicada para este projeto naquilo que é a nossa plataforma que tínhamos já conseguido construir dentro da Cloud Oracle. Naturalmente, associado ao crescimento e eletrificação, o próprio projeto está a crescer enormemente e desde logo só em número de atores que hoje integramos na rede Mobilier, portanto já cerca de 60 operadores de postos de carregamento e comercializadores de energia, que no fundo diariamente com os quais trocamos todo o tipo de informação que nos permite depois a eles ter os seus próprios processos internos no fundo de gestão de utilizadores e de gestão de todo o pagamento e o ciclo de utilização dos veículos elétricos. Falando agora de uma perspectiva da nossa plataforma de Sustainable Mobility Management,
e aquilo que fazemos no OCI, o Emanuel já deu algumas pistas exatamente para aquilo que temos vindo a fazer. Portanto, todo o processo de OCI terá começado talvez há cerca de 2 anos, 3 anos, talvez, 2. Tem sido um processo contínuo de migração e de consolidação total de todos os nossos subsistemas em OCI. Portanto, hoje, ainda no próximo mês, portanto, dentro de menos de um mês, iremos completar um último passo que tem a ver com o nosso cluster Big Data, que também ele próprio estará em OCI. E queria só destacar aqui algumas vertentes que para nós foram importantes em todo o processo. Por um lado, exatamente como o Manuel disse também, nós temos uma equipa muito para open source e muito ativa nessa vertente. Portanto, muito do que nós usamos, inclusive em Cloud Oracle, curiosamente, é sobretudo a vertente IaaS, não tanto dos serviços geridos, ainda que é uma possibilidade que nos agrada muito, que é a capacidade exatamente de ter essa decisão que cada vez mais é económica, claramente, para passarmos, por exemplo, para serviços geridos. Do ponto de vista de uma forma de lock-in tecnológico, existe sim ao nível de bases de dados Oracle que constituem o nosso backbone operacional mais relevante, ainda que utilizamos depois uma panóplia de outras bases de dados relacionais e não relacionais que não são necessariamente Oracle. E, portanto, o RAC, a disponibilidade do RAC é claramente uma necessidade, uma mais-valia que a Cloud oferece. Depois temos uma componente também importante de cobertura geográfica e de escalabilidade que o roadmap da Oracle permite. Isso também é muito importante para aquilo que é a nossa estratégia de crescimento. E depois os últimos pontos, que talvez seriam historicamente os mais surpreendentes, mas para nós de facto tem sido portanto, o binómio valor e desempenho, sem prejuízo de desempenho, porque o desempenho tem sido muito bom, tem sido muito interessante, contrariamente ao que tipicamente era o histórico ou o legado da nossa relação e genericamente muitos com o Oracle. Creio que tem evoluído e nessa vertente também é muito importante. E depois só destacar em última análise também a questão da parceria do suporte, neste caso em particular do Emanuel. Não sei se é por sermos especiais ou não, mas de facto estabelecemos aqui uma relação de confiança, como disse no início, que nos permite saber que temos sempre um parceiro que nos permite encontrar as melhores soluções e evoluir, e isso para nós é muito importante neste panorama. E é importante ainda assim dizer que no fundo, as razões que aqui apresento são razões objetivas, porque inclusive historicamente na nossa relação até com outras clouds e da nossa equipa técnica com outras clouds, poderíamos muito facilmente ter enverdado por outros providers, mas neste momento tem sido de facto algo que tem sustentado bastante bem o nosso crescimento. Passando aqui à questão de segurança e em particular do RGPD e a forma como abordamos esta área, portanto, o Emanuel abordou já as questões relativas à cloud, que para nós é um elemento fundamental, exatamente na perspectiva de todos os subcontratados que temos depois que suportam a nossa atividade. Mas no contexto do RGPD, portanto, basicamente temos três objetos ou 3 entidades relevantes, no fundo, que é o utilizador final, o Data Processor e o Data Controller. Em termos de gestão de frota ou em termos de providers de serviços como os nossos, tipicamente nós adotamos o papel de Data Processor, portanto, em que existe uma empresa em particular tem em particular um DPO e define então todas as regras associadas, no fundo, aos dados pessoais que são recolhidos, e o nosso sistema é depois um enabler para que, no fundo, fazemos um enforcement dessas regras e garantir a relação e o uso do serviço de acordo com essas regras por parte dos usuários finais. Existem aqui algumas particularidades neste domínio e precisamente quando falamos em contexto empresarial, que é, por exemplo, quando falamos em gestão de consentimentos, em contexto empresarial, o consentimento que tipicamente pressupõe liberdade de escolha,
muitas vezes não é uma realidade e, portanto, são outros, muitas vezes, os motivos que levam, que sustentam, no fundo, a recolha de dados pessoais, sendo que, e isso foi durante um debate, uma relação se, no fundo, a recolha de dados associados aos veículos com ou sem GPS seria um dado pessoal, mas o RGPD vem de alguma forma clarificar que é, e portanto, no fundo, o que não impossibilita a sua recolha, ainda assim o que obriga é a gestão completa desses dados como privados. Portanto, e é isso que são alguns dos desafios mais importantes também neste momento. Portanto, quando falamos destes dados e dos dados que recolhemos, nós, no nosso caso, enquanto Data Processors, nós temos então, na ótica da arquitetura, temos um Data Lake montado num cluster Big Data, um cluster Cloudera, que nos depois permite toda a extração e exploração dos dados, em que temos também tudo o que são, se quiserem, muitos metadados associados nas bases de dados operacionais, que contêm também muitos dados relevantes para estes processos. Em termos tem aqui alguns valores indicativos daquilo que é a nossa realidade hoje, sendo que felizmente estamos em crescimento nesta vertente. Há aqui uma componente muito importante associada ao que é tudo o que é o streaming de dados em tempo real e depois o analytics em tempo real, que é algo que o mercado também procura cada vez mais e algo onde estamos agora também a trabalhar no lançamento de novas versões de produto que exploram muito estes real-time analytics. E depois, em termos de tecnologias, portanto, tem aqui alguns exemplos de tecnologias que usamos. Destacava só em termos de tecnologias mais recentes que estamos agora a usar na vertente de POC também, mas que são muito interessantes para termos visualizações, por exemplo, em tempo real, que é o uso portanto, por exemplo, de Tableau, isto para meios mais executivos, com bases de dados em memória, como o Apache Ignite, que nos permite depois ter gráficos espetaculares ou muito interessantes, onde temos de facto uma visão completamente tempo real e orientada a eventos para uma visão integrada da frota e da mobilidade em geral. Portanto, todos os dados que então recolhemos em cada momento, portanto, eles têm de ser recolhidos sobre algum tipo, no contexto do RGPD, sobre algum tipo de consentimento legal, portanto, ou de forma legal de processamento para processar esses dados. Portanto, já vimos que o consentimento não é propriamente o principal driver na questão do fleet management. Portanto, a maior parte dos casos o que acontece é que existem, tanto chamados interesses legítimos para recolher esses dados, como por exemplo, sobretudo em equipas mais operacionais, de logística ou de entregas, onde de facto existe a necessidade de haver um tracking em tempo real, nomeadamente das encomendas ou dos veículos para otimizar o dispatch ou o que for, ou a questão de contratos, neste caso contratos laborais que objetivamente contemplam também a possibilidade de recolha desta informação, portanto o consentimento desde que ele possa ser enquadrado, e depois temos também questões de interesse público, interesse vital e também de obrigações legais que podem existir, em particular nos caminhões, é mais óbvio, mais relevante. Mas no fundo tudo isto se traduz e o princípio também do RGPD é no fundo o princípio de que se deve recolher os dados estritamente necessários para o cumprimento da funcionalidade que estamos a tentar obter, e para além disso existe muita necessidade de transparência relativamente com os condutores em particular, para a forma como estes dados estão a ser capturados, como é que estão a ser usados e depois também como é que eles podem aceder e eliminá-los. Portanto, é um caminho também que se tem de fazer neste processo, portanto, eu diria que é uma never-ending story, contribui cada vez mais para esta transparência e é extremamente importante. Só que um dado que eu não referi antes, a questão do contrato, que aqui é o contrato laboral, mas uma questão também importante que o RGPD introduz é a questão da obrigatoriedade da existência de contratos para o tratamento de dados pessoais, portanto, quando tipicamente antes, mesmo, sei lá, mesmo em pilotos ou outro tipo de
de operações de partilha de dados de alguma forma. Poderia haver, no fundo, algum tipo de tratamento de dados sem que existisse contrato. A questão do contrato é um princípio também fundamental hoje e, portanto, é algo que, em particular, por exemplo, nos processos de planeamento, quando falava do planning que temos, é algo que também temos de ter em consideração sempre que estamos a tratar esse tipo de dados. Em termos de ferramentas que utilizamos para o data privacy, portanto, há aqui duas que temos vindo cada vez mais incluído no nosso processo de desenvolvimento. Portanto, aqui, claro que é diferente pensar soluções ou plataformas de raiz ou construir em cima do existente, e portanto é sempre um compromisso que tem de ser pensado, mas no fundo o princípio do privacy e do security by design é algo que nós temos vindo cada vez mais a incluir também no nosso processo de desenvolvimento para aquilo que é a evolução da plataforma. E depois temos também já processos para catalogar internamente do que são as nossas atividades de processamento de dados. Portanto, isso como parte exatamente de tudo o que é o nosso processo, quer sejamos data controllers, quer sejamos data processors também. Em termos de práticas que nós temos, de mais técnicas que usamos, por exemplo, na encriptação, usamos o crypto threading para no fundo, a encriptação dos dados pessoais ao nível da base de dados. E este crypto threading é feito não só, portanto, genericamente na base de dados, mas é associado também ao que nós chamamos de business units, ou seja, um condutor pode existir em múltiplas business units diferentes, portanto, com contextos empresariais diferentes, mas ele é sempre encriptado de forma separada em cada uma delas. Depois outra técnica também relevante, que é no fundo um processo imediatamente antes do direito à eliminação completa de dados privados, que é também a capacidade ou possibilidade, por exemplo, de guardarmos chaves de encriptação em bases de dados no cliente ou até mesmo junto de utilizadores, que no fundo garantem durante um período mais alargado de tempo a retenção dos dados sem que, digamos assim, mesmo o próprio data controller possa aceder a estes dados sem que o utilizador o permita. E depois, como referi também, e este é o ponto fundamental na nossa relação também com a Oracle, que é como princípio básico, trabalharmos com entidades que permitem, no fundo, ter este compliance check. Partilhar com vocês aqui alguns, antes de terminar, partilhar com vocês aqui alguns dados interessantes que têm a ver muito com, portanto, quando recolhemos esses dados, quando pensamos para que é que esses dados podem ser utilizados, portanto, e não, os utilizadores mesmo em contexto laboral não têm problemas em muitos casos relativamente à partilha dos dados, mas é interessante perceber, por exemplo, este estudo de 2017 no Reino Unido, em que se esses dados forem utilizados, por exemplo, para prevenir avarias com os veículos ou para ajudar os fabricantes a melhorar o veículo, tudo que tem a ver com o veículo em si, existe uma grande, portanto, willingness, uma vontade de partilhar esses dados. No entanto, e claramente isso é muito facilmente perceptível, tudo o que tem a ver com questões associadas a comportamento e desempenho ou com a possibilidade de utilização dos seus dados por terceiros ou até condições, no fundo, do entorno do veículo que sejam associadas à sua utilização. Portanto, os utilizadores, claramente, os condutores não querem partilhar estes dados ou não estão tão confortáveis na sua partilha e, portanto, mais uma vez a questão da transparência impõe-se neste processo. Portanto, em todo, quando falamos em fornecedores deste tipo de soluções, portanto, há um conjunto de questões que temos sempre de nos colocar, inclusive hoje também nos cadernos de encargos que vemos de entidades públicas, já vemos estas questões mais ou menos abordadas em detalhes com requisitos extremamente importantes, mas no fundo trata-se de abordar a questão da transparência e do uso e do acesso aos dados que são armazenados
E na definição também, lá está, dos tempos de armazenamento dos dados, por exemplo, se os dados são partilhados para terceiros e como. Portanto, tudo isto são questões que temos sempre de nos questionar relativamente aos processos, no fundo, de contratação de um novo serviço de gestão de mobilidade, neste caso, que é para garantirmos, de alguma forma, compliance também com aquilo que é a realidade do RGPD. Por último, e acho que aqui é também a principal mensagem que eu queria deixar, portanto, os desafios da RGPD associados à gestão de frota são reais, mas é apenas o princípio do processo de transformação de frota que vinha também a falar, não é? Que se falava um pouco no início e que é o caminho que nós temos vindo a fazer. Portanto, hoje, se quisermos, o principal desafio que existe também e que muitas vezes somos questionados tem a ver, por exemplo, com o uso privado da viatura, portanto, no fundo, haver períodos em que o utilizador é capaz de definir que não quer ser monitorizado naquele período, e não ser monitorizado pode querer dizer não ter GPS, como acontece até no caso de executivos, por exemplo, ou não ser recolhida qualquer tipo de dados. Mas quando vemos hoje as empresas, e é um caminho também que queremos ajudar, no fundo, a criar iniciativas de carpooling para os seus colaboradores, portanto, a permitir também, no fundo, o car sharing, quer para o uso corporativo, quer para o uso depois individual. Ao integrar e aceder eventualmente a informação dos Ubers ou de outros serviços de mobilidade, que pode recebê-la também em tempo real e, no fundo, traduzir algum tipo de padrões de comportamentos. E quando, por exemplo, até na vertente do carregamento, hoje, o próprio colaborador solicita à empresa, por exemplo, que encontre uma solução para ele carregar em casa, da mesma forma que tipicamente encontra uma solução para ele abastecer-se num posto de combustível. Portanto, todo este entorno de dados e de serviços que de alguma forma são contratados ou que têm algum proxy de contratação por parte da empresa, definem também a necessidade de tratamento destes dados, claramente como pessoais, e perceber exatamente qual é o direito da empresa ao uso destes dados, mas sobretudo como é que nós, através disso, conseguimos dar ao utilizador final, que é no fundo o dono último desta informação, a visão integrada que nos propomos dar como empresa. E, portanto, com tudo isto, a última mensagem que nós temos e que pretendemos implementar é que com esta visão integrada nós possamos, por exemplo, permitir às empresas, no fundo, eliminar aquilo que são os desequilíbrios, portanto, associados ao commuting hoje em dia, não é? E também desequilíbrios financeiros em muitos casos. Portanto, temos pessoas que gastam 200, 300 euros por mês para se deslocar para o emprego, temos pessoas que têm um passe de 20 euros ou de 40 euros, e temos meios mais sustentáveis e menos sustentáveis, e, portanto, o papel das empresas neste processo de no fundo, dar um serviço integrado também de mobilidade para os seus colaboradores, que caminhem e que se orientem para a sustentabilidade é um princípio fundamental para nós, para a GoItFlow. Portanto, esta é a minha mensagem principal. Agora, creio que temos algumas questões. Sim, André, tens aí no chat, se quiseres, podemos ler, se queres fazer por alguma ordem especial. Ok. Deixa-me ver. Por exemplo, posso aqui soltar já uma sobre, uma vez, a solução da Flow está desenvolvida em Portugal, não é? E parece ter só como mercado-alvo Portugal, ou tem planos de internacionalização implementada? Como é que vem a solução? Se a solução tem portabilidade para outros mercados na Europa e fora da Europa? Ok. Nós claro, estamos em Portugal, quer dizer, somos uma empresa portuguesa, mas temos já projetos, sobretudo no Brasil, e temos também alguns projetos agora, historicamente, também em Espanha e Itália, sobretudo, mas de facto a nossa estratégia é completamente global. Aliás, a nossa CEO e a CEO que trouxemos é norte-americana, portanto o nosso pipeline de sales que estamos a desenvolver é completamente orientado para o mercado global, não esquecendo que temos, no fundo, a Galp como acionista, portanto temos um mercado ibérico como um mercado privilegiado.
Portanto, nessa perspectiva, e esse é um dos pontos, por isso referi há pouco também, que para nós é algo que temos no nosso roadmap, exatamente termos uma arquitetura distribuída, em particular nas clouds Oracle, por exemplo, no continente americano, e essa será uma evolução natural para o nosso negócio que queremos que seja global. Muito bem, ótimo. Vamos saber. Diz-me, há aqui uma pergunta mais relacionada com a segurança na mobilidade, sobre lições aprendidas com a integração de volume de dados gerados num ambiente seguro e de que forma as empresas podem preparar para o futuro para que os seus dados, para o que está para vir mesmo, talvez depois do RGPD. Começando pela primeira, talvez, lições aprendidas a nível da integração de volume de dados. Pronto, eu falei há pouco de algumas dessas questões. Algumas lições aprendidas e para o futuro, eu diria que é um processo onde temos de trabalhar, curiosamente, por exemplo, quando falamos em processos de encriptação e desencriptação dos dados, é verdade que se não orientarmos temos também nós próprios de orientar os processos, portanto, em particular, em termos mais técnicos, da mesma forma como conseguimos depois fazer queries mais ou menos em tempo real alguns dos dados, os processos de encriptação muitas vezes impossibilitam sequer a exploração desses próprios dados. Não é? Portanto, quando hoje definimos as soluções do passado, em que nós definimos a arquitetura mesmo das soluções para explorar os dados e os dados analíticos de uma determinada forma, hoje temos de montar também as estruturas de formas completamente diferentes para fazer isso. Isso implica muitas vezes transformações profundas em termos tecnológicos. Relativamente ao volume de dados, nós não, portanto, com o crescente volume de dados, nós felizmente temos sabido criar soluções cada vez mais, com performance cada vez mais interessantes, que de facto nos permitem inclusive chegar, como estava a falar há pouco, à exploração em tempo real de grandes volumes de dados, claramente com o uso de tecnologias mais recentes e com o futuro da evolução também de base de dados em memória, é um driver muito importante para essa componente. Depois dos ambientes seguros, há uma vertente aqui que eu não falei necessariamente, mas também a forma como nós criamos no fundo as redes e como temos orientado tudo o que são os nossos, em particular a segmentação das bases de dados e dos diferentes ambientes em subnetos devidamente protegidas, dão também permitem fazer esta segmentação de uma outra forma. Okay. Boa. Há também aqui uma pergunta sobre a escalabilidade e algumas falhas que às vezes acontecem no MOBIE, da plataforma mais legacy. Acho que isto é uma pergunta é do Telmo, não é? É do Telmo. Exato, é do Telmo. Sim, eu conheço o Telmo, sim. Sim, essa questão é relevante, pronto, porque o que se passa, e posso dizê-lo aqui, não tem problema, portanto, a solução que está no MOBIE é uma solução on-prem antiga, portanto, lá está, tem a ver com todo o nosso processo de migração com a empresa e da própria evolução que a MOBIE sofreu a partir de 2018, que não permitiu, no fundo, a migração tecnológica, que entretanto, os problemas, muitos, sobretudo burocráticos, foram resolvidos e neste momento a solução, portanto, a MOBIE irá anunciar, mas nas próximas 2 a 3 semanas irá ser feita a migração para a Oracle Cloud, totalmente, e, portanto, a partir daí não é suposto haver mais qualquer tipo de interrupções, a não ser que o Data Center de Frankfurt falhe. Temos outros para permitir essa business continuity. Sim, mas já temos, mas é uma realidade. Pronto, só para referir, nós já temos desde que temos toda a nossa plataforma, que no fundo é uma réplica mais atual daquilo que suporta a MOBIE, o comportamento tem sido excelente ao nível da Cloud Oracle, e portanto a nossa expectativa será que assim irá continuar e que será de facto completamente diferente a utilização. Perfeito. Vamos então comprovar toda a componente de escalabilidade e flexibilidade e consistência da plataforma Oracle Cloud do OCI. Já passámos um bocadinho da hora, acho que podemos dar por terminada aqui. Esta sessão foi gravada e vai estar disponível para todos os que já viram
ou que ainda não viram. Agradeço imenso ao André e à Go With Flow, tem sido realmente um prazer e um constante desafio trabalhar com vocês. Vocês estão sempre a puxar por mais e mais e mais, e tem sido ótimo todo este caminho que temos feito, e desejar o máximo sucesso para vocês. Agradeço a todos os presentes. Muito obrigado. Vemos para a semana, certo? Ou daqui a 2 semanas. Obrigado, Manuel. Obrigado, André. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau.